Hoje viajamos até Maputo, ao encontro de Mélio Tinga, jovem autor moçambicano que venceu no ano passado o prémio Instituto Nacional Casa de Moeda Eugênio Lisboa com o romance Marisa, um livro que será publicado em breve e do qual também falaremos aqui nesta entrevista. Ele é também autor de 2 livros de contos, O Voo dos Fantasmas e A Engenharia da Morte. E esta Engenharia da Morte é uma coletânea de contos que oscila entre o fantástico, o absurdo e até roçando ali a distopia, e em cujas histórias o leitor se depara várias vezes com o inesperado. O Mélio é também um homem de muitos projetos relacionados com literatura, sendo um deles o Catálogos, que fundou com o Eduardo Kive, e que é um projeto que pretende reunir no mesmo espaço todos os escritores e escritoras moçambicanos. Olá, Mélio. Olá, Nuno. Olá, é um prazer Obrigado estar a por falar este contigo outra convite. vez. É um prazer ter-te Obrigado. aqui a falar para os lusofalantes de França. Mélio, nós há uns dias conversamos sobre este teu Engenharia da Morte, que é um livro, o teu primeiro livro, ou o segundo, já não me lembro. É o primeiro ou o É o segundo, segundo, Engenharia da Nuno. Morte? É o segundo. E que é um livro que, à medida que eu ia lendo, ia-me deparando com cenários limite, com cenários de ruptura, de crise. Eu lembro, por exemplo, de um conto que é o Casa Queimada, que narra a história de um rapto levado a cabo por um grupo armado e, como se diz na introdução do teu livro, é algo que mexe até com o imaginário coletivo moçambicano, relacionado com a Guerra Civil. Bem, nessa conversa tu disseste algo que eu achei muito relevante e muito interessante. Tu disseste que os livros nos devem preparar para o futuro e que em Moçambique a realidade supera a ficção. Podes falar-nos destas ideias que tu desenvolveste nesta conversa? Nuno, obrigado uma vez mais por esta oportunidade de podermos conversar sobre os livros, sobre a escrita. Apesar de autores como António Lobantunos afirmarem que é quase impossível falar dos livros, e eu estou totalmente de acordo com eles, porque é de facto complexo falar dos livros, senão, ao invés de escrevê-lo, falávamos apenas deles, né? E sim, Nuno, eu acho que uma das utilidades dos livros, porque eles acabam tendo várias utilidades, e uma delas, a meu ver, é que os livros eles precisam nos preparar para o futuro, precisam nos preparar para coisas que ainda não tenhamos vivido, precisam ser capazes de nos transportar para além do tempo que nós vivemos, para além das pessoas e dos lugares que nós hoje conhecemos. Portanto, eu estou convicto que um bom livro é capaz de fazer uma dessas coisas ou todas elas de uma única vez. Isto é a minha convicção. Pode ser que um outro autor tenha outras convicções, e a literatura é feita disso, né? É feita de convicções contraditórias, convicções que caminham para sentidos diferentes. Olha, vamos então falar desse futuro de Moçambique. Tu julgas que a cultura, que a literatura, que os livros, que os escritores, enquanto pensantes, enquanto seres pensantes, enquanto artistas, mas enquanto homens que vivem na cidade, enquanto políticos no verdadeiro senso da palavra, tu achas que a literatura e a cultura podem ajudar Moçambique no futuro? Eu acho que sim. Todo livro ajuda-nos a sonhar. E em Moçambique nós temos bons escritores, temos bons poetas, e eu acho que a partir da poesia, a partir da literatura, nós podemos alimentar os sonhos, e penso que qualquer ser humano
que seja capaz de sonhar, é capaz também de transformar, é capaz de gerar mudanças. Daí que eu acredito que sim, que os livros podem nos ajudar a construir um país melhor, sociedades melhores, pessoas melhores, porque, como deves saber, Nuno, o livro, as histórias, as palavras, elas lidam com o lado mais íntimo, o lado mais escondido que nós temos, o lado mais humano que nós temos. E toda vez que lemos, toda vez que escrevemos, nós alimentamos esse lado humano, alimentamos esse lado sensível. E o que hoje somos capazes de perceber numa leitura rápida é que faltam-nos pessoas cada vez mais humanas, cada vez mais interessadas em outras pessoas só por serem pessoas. E, e eu acho que, em parte, pode ser que seja de facto a falta de acesso, a falta da cultura de ler, a falta da cultura de consumo de objetos artísticos. E, de alguma forma, eu acho que essa falta de consumo, de leitura, acaba nos conduzindo para esse caminho em que as pessoas estão a agir muitas das vezes de forma mecânica, de forma muito intencional, com coisas muito específicas e não a explorar e a relacionarem-se de facto e de forma profunda como pessoas. Tu consideras que a leitura de ficção pela população as ajuda a humanizar as sociedades? Sem dúvidas, Nuno. Sem dúvidas. Eu estou convicto em relação a isso. Eu acho que é um pouco difícil imaginar-me a pensar o contrário. A literatura, ela lida com o nosso lado humano, o nosso lado sensível. Nós somos capazes, eu acho que é impossível tornar-nos bons escritores se não conseguimos ir à profundidade, a nossa profundidade enquanto pessoas, enquanto humanos. É impossível escrever uma boa poesia se não somos capazes de fazer esse exercício. Os bons livros, um bom livro, um bom romance, um bom conto, uma boa poesia, a meu ver, é capaz de ir a fundo, é capaz de fazer esse exercício introspectivo e ir ao mais fundo possível. E os melhores livros, os livros que mais nos marcam, são os livros que fizeram isso de forma excelente. Olha, vamos falar um pouco de língua portuguesa e o papel da língua portuguesa em Moçambique. Nós no outro dia falávamos disso. Durante este século XXI, o centro da língua portuguesa vai passar do Brasil para a África. Há projeções que falam que Moçambique terá quase 70 milhões de habitantes em 2050, Angola chegará quase aos 100, portanto, durante este século, só Angola e Moçambique ultrapassarão os 200 milhões de habitantes juntos. O que eu te pergunto é, sendo Moçambique um país com várias línguas, também falamos de mais de 20 línguas, entre as quais, por exemplo, o Macoa, que acho que é a mais falada, do norte de Moçambique, a outra língua que tu falas do sul de Moçambique também. O que te pergunto é se nós corremos o risco de vermos o português, caso ganhe preponderância, caso ganhe uma hegemonia, caso seja um instrumento de coesão nacional, se eu te pergunto se corremos o risco de ver as outras línguas desaparecerem ou serem reduzidos a uma importância ínfima. Vemos esse risco? Corremos esse risco, depende das decisões que nós tomamos hoje. Qualquer decisão que a gente toma hoje, de certeza que vai influenciar os próximos anos sobre a forma como vamos viver e sobre as línguas que, de facto, estarão a dominar o território. Hoje, temos uma pequena porção, não é grande parte da população a falar a língua portuguesa, a maior parte dessa população está nos centros urbanos e, dependendo do tipo de decisões políticas, mais uma vez, os políticos, as decisões políticas sempre a influenciarem em relação ao futuro. Dependendo desse tipo de decisão, podemos sim ter a língua portuguesa sobrepor-se às várias línguas que nós temos, mais de 20 línguas
nacionais que mostram um pouco dessa riqueza cultural que Moçambique tem. Mas se tomar-se decisões como essas tentativas que têm estado a serem feitas nos últimos anos de introduzir uma educação bilíngue no ensino primário, em que as crianças que muitas das vezes elas entram para a escola, pelo menos fora dos centros urbanos, elas entram para a escola sabendo falar apenas a sua língua local, desconhecendo totalmente a língua portuguesa. Portanto, essa inserção das duas línguas, esse exercício de as crianças poderem falar as duas línguas sem se sentirem oprimidas, eu acho que é um bom exercício, mas acho que não só isso não é suficiente. Só a ideia, só a definição disso enquanto política também não funciona. É preciso que isso seja levado de facto a sério e seja implementado e tenhamos pessoas realmente a falarem à vontade. Há pessoas que têm histórico de serem proibidas em Moçambique, há pessoas que têm traumas, estão traumatizadas porque eram proibidas de falar as suas línguas locais na escola. E não estamos a falar de uma geração assim tão distante, estamos a falar de pessoas mais ou menos da minha idade que entraram para a escola primária entre os anos 99, 2000, 2001 e Há pouco que tempo, então. há pouco tempo, e que eram obrigadas a falar, mesmo não sabendo, mesmo desconhecendo, mesmo não tendo domínio, eram obrigadas a falar a língua portuguesa e proibidas de falar as suas línguas nacionais, que são as línguas com as quais essas pessoas se expressam melhor, essas pessoas exprimem melhor as suas ideias, os seus sentimentos, né? Portanto, ainda é um desafio, é realmente um desafio, porque inclusive por exemplo, no parlamento moçambicano, apesar da língua portuguesa ser a língua de expressão principal, eu penso que havendo deputados que vêm de diferentes cantos do país, se eles pudessem se expressar nas suas línguas locais, eu acho que saíamos a ganhar, e essas pessoas eram capazes de expressar melhor as suas ideias, as suas propostas de desenvolvimento do país nas suas próprias línguas locais, nas línguas em que elas estão habituadas a se expressarem. É uma proposta interessante fazer uma espécie de tradução simultânea no Parlamento moçambicano, como se faz aqui, por exemplo, no Parlamento Europeu, em que são umas 20 línguas, em que cada um se expressa nas suas línguas. Olha, vamos falar de outro projeto que tu tens, que é muito interessante. É um projeto recente, que é o Catálogos, que é essa plataforma que visa unir no mesmo local, neste caso, no mesmo local da internet, informações, biografias, as obras de todos os escritores moçambicanos. Como é que está a correr esse projeto? Está a correr bem. Estamos esperançosos que a plataforma continuará a crescer, porque desde o princípio nós acreditamos que uma plataforma do género era uma necessidade, só ainda não tínhamos percebido muito bem, ainda não tínhamos descoberto como é que poderemos implementar uma solução que pudesse funcionar para o nosso contexto. Quando percebemos e fizemos essa experiência, a recepção dos autores e do público leitor foi muito boa e constantemente temos estado a interagir com os autores. Também há, nesta fase, uma necessidade de fazermos um trabalho didático de explicação sobre, de facto, como é que os autores podem beneficiar da plataforma, porque não é simplesmente ter a informação biográfica no site, mas há um trabalho de rotina que a gente faz, que a gente tem interesse em fazer com os autores, que é permitir que, por exemplo, um novo livro seja conhecido, que os autores, para além de irem especificamente à biografia dentro do site, possam, por exemplo, ter acesso a produtos, a camisetas, a sacolas, a outro tipo de produto que pode influenciar pessoas que leem, e outras pessoas que têm tendência a iniciar a leitura ou a tendência a gostarem dos livros. É uma forma também de influenciar o estilo de vida, não apenas através do livro, mas também a partir das frases, a partir do conteúdo que os livros têm, transportando esse conteúdo para produtos, para as camisetas, para as sacolas. Temos estado a fazer isso com alguns autores, como o Ngulano Bacacossa, o Suleiman Kassamo, o Mauro Brito, que escreve
uma literatura mais voltada para um público infantil. Não, então é um projeto com grandes pernas para andar. Apesar de ser ainda um projeto bebê, tem um potencial grande. Olha, vamos falar de um outro, deste projeto, não é bem um projeto, é um livro teu que está prestes a sair, que é o Marisa. Tu tens ideia de quando é que vai sair? Vai ser lançado em Moçambique, em Portugal? Como é? Felizmente tenho ideia, sim. Muitas das vezes é difícil o autor ter informação, né? E não deves imaginar isso Acontece, como autor. acontece. Há muita coisa que acontece e a gente nunca sabe, e depois só vai ouvir. Mas felizmente, neste caso, eu Só tenho tens informação. controle do teu livro quando estás a escrever, depois esquece, não é? Pois depois disso, o livro já não é só teu, é de todos nós, é do mundo e das pessoas que vão ter acesso. E sim, o livro já está impresso. A imprensa nacional, Casa da Moeda, passou-me essa informação. O livro já está impresso, está pronto e brevemente também terei acesso a três exemplares. E está programado o lançamento deste livro para ser no Camões Centro Cultural Português, aqui em Maputo, Uhum. no dia 3 de dezembro. Vai ser uma sexta-feira, Falta portanto, será, um mês será então. lançado será lançado aqui em Maputo, primeiro. Ótimo, e depois também estará disponível em Portugal e certamente aqui. Bem, Mélio, obrigado por teres falado connosco, foi um prazer falar contigo outra vez. Bem, e aí quem nos vê, quem nos ouve, não se esqueça, a Engenharia da Morte, esta coletânea de contos do Mélio, e as outras obras do autor, podem ser compradas nas livrarias portuguesas e brasileiras de França, mas também na internet, não se esqueça. E, se preferir, esses livros podem ser igualmente requisitados na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, incluindo o Marisa, que estará disponível dentro de um mês. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.